Olá, bom dia! Tudo bem, pessoal? Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, na minha grade semanal, toda quarta de manhã eu vou falar para vocês sobre este livro, Procuram-se Super-Heróis, tá bom? Quem quiser baixar uma versão mais compacta dele, tem no www.livrosdabel.com.br, tá bom? Outra coisa, para quem tá vendo o replay, vou começar a dar oi pro replay. Oi, pessoal do replay, tudo bem? Show! Vocês estão me ouvindo? Tem uma galera falando que não tem áudio, eu acho que é o seu telefone que você precisa colocar volume. Show! Bom dia, gente! Eu selecionei um capítulo para ler para vocês aqui, que é o capítulo que fala o seguinte: faça com que as pessoas queiram realizar o melhor trabalho de suas vidas. Faça com que as pessoas queiram realizar o melhor trabalho de suas vidas. Tá bom? E assim, eu vou lendo e comentando cada parágrafo. E se vocês tiverem comentários, eu tô acompanhando os comentários aqui. Tá bom? Esse livro não tem audiolivro ainda. E o livro se chama Procuram-se Super-Heróis. Tá bom? Show! Vamos lá. Adoro observar equipes. É interessante ver como algumas trabalham bem juntas, enquanto outras parecem não estar se divertindo tanto. Por que alguns grupos conseguem realizar tarefas com extrema velocidade, enquanto outros ficam completamente travados? Por que alguns trabalhos saem com enorme qualidade, enquanto outros parecem que foram feitos de qualquer jeito? Vocês já pararam para reparar isso? Tipo, e eu não tô falando só entre empresas diferentes. Até esse ano, dentro da minha própria empresa Fazenova, eu tive projetos que saíram com uma baita naturalidade, que foi a galera trabalhando super bem junto, e projetos que saíram, meu Deus do céu, que quase matou pra sair, que tá morrendo, que ninguém se dá bem, né? Então, assim, é um negócio muito interessante. Muito interessante. Mas existem razões pela diferença de cada um, né? Na comunicação, na transparência, no respeito. Mas vamos lá. Eu vou ler mais um pouquinho e daí vou dar um exemplo, tá bom? Algumas das pessoas mais bem-sucedidas dividem o mesmo segredo por trás do sucesso. Eles encontram gente muito boa para suas equipes e conseguem que elas queiram fazer o melhor trabalho de suas vidas. E, em geral, são coisas extremamente simples que levam os funcionários a quererem se dedicar tanto. Fazer com que alguém, seja no trabalho ou na escala pessoal, queira fazer o seu melhor pode ser mais fácil do que você imagina. Vou dar alguns exemplos aqui reais das empresas nas quais eu trabalhei. Até agora vocês estão curtindo? O pessoal já verificou como algumas equipes são de super performance e outras equipes são péssimas? O pessoal está aqui falando se eu tenho equipe de vendas e quer que eu fale um pouquinho sobre isso. A gente está criando agora equipe de vendas. Eu nunca tive equipe de vendas, isso é novidade, tá? E quando a gente testar algumas coisas eu vou compartilhar com vocês o que funcionou e o que não funcionou. Quem está perguntando meu e-mail? Meu e-mail é bel@fazenova.com.br, tá bom? E para quem está falando do livro em inglês, se você acessar livrosdabel.com.br, você consegue baixar meu livro em inglês, praticamente na íntegra, para treinar seu inglês. Bel, você oferece participação nos resultados para sua equipe. Ontem a gente mudou toda a estrutura da Fazenova para todo mundo ter participação nos lucros, que é bem legal. Isso é super recente. A gente vai fazer um teste até o final do ano. E o que funcionar eu vou compartilhar com vocês. O que não funcionar também, tá bom? Foi algo bem legal que a gente fez. Bem legal, tá bom? O pessoal tá falando para fazer um periscope sobre a Fazenova. A Fazenova tem o periscope dela, tá bom? Depois daqui, não se esquece de se adicionar. É FAZINOVA e a partir de hoje, tanto o periscope quanto o Snapchat, a gente vai começar a colocar nos canais da Fazenova, tá bom? Quantos colaboradores eu tenho? 17. Beleza? Vamos lá, vou continuar o capítulo. Tudo começa com demonstrações de que você acredita naquela pessoa. Dar espaço para que ela seja criativa e dar autonomia para que ela tenha iniciativa já é um bom começo.
Eu reparei que algumas das piores equipes são aquelas equipes nas quais você manda tudo, sabe? Tipo, você quer fazer até o mínimo detalhe. Ou seja, você acha que eles são meros operadores. Isso não dá certo. Porque não é tesão para a pessoa ficar operando alguma coisa que você quer detalhadamente decidir. Então, assim, primeira coisa, criativa. A pessoa pode ser criativa, você tem que dar autonomia, tá bom? Sentir que suas ideias e seus trabalhos podem ser valorizados a ponto de serem implementados e gerarem valor para a empresa faz milagres no quanto alguém está disposto a trabalhar. Você quer, tipo, tirar o tesão da pessoa? Pede para te dar um monte de ideia, desenhar um monte de coisa e não implementa nada. Tipo, a pessoa é super criativa, super incrível, tal, e daí você não implementa o que a pessoa teve de ideia. Claro, não estou dizendo que tem que implementar tudo, mas algumas ideias têm que ser implementadas, senão ninguém mais vai dar ideia, né? Então, isso é um. 2. Empresas que têm uma cultura de transparência e respeito constantemente geram ambientes nos quais ideias florescem vividamente, tá bom? O pessoal falando, minha mãe precisava assistir esse Periscope, deve trabalhar com a mãe. Quando os processos são claros e justos, quando todos podem contribuir e ver como os outros estão contribuindo, há muito mais incentivo para que cada pessoa e cada equipe queira participar. E isso não se aplica somente a empresas, mas também à família, a grupos de amigos e a como levamos nossa vida todo dia. Respeito e transparência são essenciais. Eu acredito muito nisso, muito mesmo. Não adianta você ter um monte de coisa legal na empresa e as regras não serem claras. As regras têm que ser claras, têm que ser justas, têm que ser consistentes para todo mundo. E outra coisa, não adianta ter respeito e não ter transparência, tá? Você respeita o cara, mas daí você faz um monte de coisa que você não mostra. Não dá. E não adianta ter transparência e não ter respeito. Você é transparente, mas você é um grosso. Também não dá, né? Também não dá. O pessoal tá falando, a corrida pelos lucros impede um pouco, mas é bom o direito de errar. Então, tem maneiras e maneiras de estruturar. Tem empresas que estruturam a corrida pelos lucros de uma maneira que se um ganha, o outro perde. A gente não estruturou os nossos assim. A gente estruturou de uma maneira que quanto mais todo mundo ganha, mais todo mundo ganha. É assim, tá? Então, assim, tem maneiras diferentes de estruturar isso. Por que eu não tô compartilhando tudo que a gente desenhou ainda? Porque a gente tá testando. Então, assim que a gente tiver alguns resultados, eu vou falar pra vocês o que funcionou e não. Não quero simplesmente que vocês copiem e depois pode dar tudo errado. Vamos lá. Além de confiança e respeito, algo que acelera qualquer projeto é trazer entusiasmo para a mesa. Vocês sabem o que quer dizer entusiasmo? Vocês sabem de onde vem essa palavra? Enteos, o ente do entusiasmo, quer dizer ter Deus dentro de si. Sabia? Você tem tanta vontade, tanta empolgação, acredita tanto que você tem Deus dentro de si. Enteos, de entusiasmo. Em é dentro de si e Teus é Deus. Incrível isso, né? É ter um Deus dentro de si. Bem interessante. Mostrar o valor do que cada um está fazendo, não só nos termos da empresa, mas principalmente de maneira que a pessoa entenda qual o benefício para ela mesma, isso muda o quanto a pessoa quer fazer. Entende? Não é você está fazendo, você fez porque a gente quer. Você está fazendo porque se você fizer, os nossos alunos vão chegar mais perto de alcançar seus sonhos. É outro propósito. É outro propósito. Você está fazendo porque se você fizer, você vai entrar numa incubadora. E entrar nessa incubadora não só vai motivar a equipe inteira, mas você pode ensinar o que você aprendeu na incubadora e motivar o Brasil inteiro a aprender como é isso. Você entende? Falar o porquê. O porquê é muito mais poderoso do que o quê. Os grandes líderes, eles inspiram ações pelo porquê, né? Então isso muda a razão pela qual a pessoa está fazendo aquela tarefa. Saber explicar o valor de um projeto através dos interesses do que importa especificamente para aquele membro da equipe faz toda a diferença. E para que isso aconteça, é necessário que você conheça bem cada pessoa com quem interage. Porque cada pessoa tem uma motivação. Quer ver outra palavra? Já parou para pensar o que é motivação? É o motivo para a ação. É o motivo que faz alguém agir. E não é igual entre pessoas diferentes. É diferente. Cada um tem um motivo para a ação. Em uma equipe que trabalhei, comecei a conhecer a fundo os sonhos e os desafios de cada membro. Cada pessoa era extremamente diferente, mas todas tinham um ponto em comum. Havia algo que fez com que elas quisessem participar do projeto, e isso poderia ser intensificado para que elas se entusiasmassem ainda mais.
Então, assim, se você vai lá e tenta entender a razão pela qual alguém está naquele projeto, se você conseguir intensificar os resultados em cima dessa ação, dessa razão, ela vai fazer mais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, uma das pessoas da equipe era advogada e tinha sempre trabalhado com contratos. A vida inteira da pessoa tinha sido contratos. Naquele projeto, entretanto, demos a ela chance de trabalhar com operações gerais da startup. Não era apenas questões legais. Esse era o grande incentivo para ela. Ela queria aprender coisas novas, poder tomar decisões em diferentes partes de vários processos, no produto, em coisas que ela nunca tinha participado antes. Ela trabalhava só com a parte de advocacia. Por outro lado, um membro da equipe tinha acabado de ter seu primeiro filho. Para ele, o mais importante era poder estar com sua esposa e filho quando fosse necessário. Então, o que a gente fez? A gente organizou a equipe para que ele pudesse trabalhar em casa em vários horários flexíveis. Tipo, imagina o quanto é importante para ele isso. Motivar as pessoas a realizarem o melhor trabalho de suas vidas está completamente ligado a fazer com que elas sintam que seu trabalho pode fazer uma grande diferença. Dê todas as condições e ferramentas para aqueles que mereçam possam sentir isso. É isso, gente. O segredo de fazer alguém querer dar o melhor de si é conseguir linkar com o que é o mais importante para ele. É isso. Isso que eu li para vocês, gente, é 2 pagininhas do livro. 2 pagininhas. Eu comentei, espero que vocês tenham gostado. É esse livro aqui, Procuram-se Super-Heróis. Quem quiser baixar a parte do livro, livrosdabel.com.br, tá bom? Pro pessoal falando que esse é o primeiro Periscope deles e foi comigo. Obrigada, gente. Obrigada. Um dos melhores Periscopes até hoje. Show! Obrigada mesmo. Obrigada de coração. Vocês gostaram do assunto? Eu posso voltar com um Periscope mais focado em motivação de funcionário, tá bom? Bom dia, mesmo de férias peguei um freela e um logo vai sair hoje. Isso aí, boa, Ana, muito boa. Bel, você já demitiu alguém? Por quê? Posso fazer um Periscope só sobre demissões. Eu já demiti 5 pessoas na minha vida. E é bem complicado, eu demiti uma pessoa ontem. E é bem complicado, porque muitas vezes tem um carinho gigante pela pessoa, né? Qualquer pessoa que trabalha contigo, você tem a interação pessoal com ela, que é o que você acha do coração dela. E você tem a interação profissional com ela, que pode ser incrível ou pode não ser perfeito. E é engraçado porque só você que toca a empresa tem o contexto geral disso. Então, às vezes a sua decisão pode ser, às vezes, chocante para quem não tem um contexto. É uma conversa muito difícil, muito difícil. Então, assim, um dia eu vou voltar aqui e vou falar com vocês. Um dia eu vou falar também, já pediram demissão. 2 pessoas já pediram demissão da nossa empresa. É o outro lado. E eu vou falar pra vocês o que uma pessoa fez quando pediu demissão, que foi, na verdade, a coisa mais linda que eu já vi. Isso mesmo que eu tô falando. Uma demissão que foi a coisa mais linda. Só digo pra vocês... não tá aqui. Mas a pessoa fez um livro quando pediu demissão. E um dia eu vou falar sobre isso, tá bom? Como demissões não precisam ser tão ruins quanto parecem, tá bom? É isso, gente. Só pra vocês saberem. Eu criei um grupo no Facebook que chama Periscope da Belpesse, tá bom? Se vocês acessarem lá, eu vou tentar mostrar, né, quando eu entro e tal, porque às vezes a gente não tá com o mobile do lado, às vezes a gente tá... a gente vai estar no Facebook colocando link e tal, pra quem tá no desktop. Então acessa lá, Periscope da Belpesse, é um grupo aberto. Pra quem ainda não tem Periscope, você pode ir por lá convidar a gente. Então é legal, a gente quer criar um canal para as pessoas saberem desse aplicativo, baixarem e não só seguir a Bel, seguir gente legal, tá bom? Gente, lembrando, Clube da Leitura, tá? Pra quem tá falando do Clube da Leitura. A gente tá lendo o livro Oportunidades Disfarçadas e na sexta-feira de manhã eu vou entrar aqui para comentar o primeiro capítulo com vocês, tá bom? O livro é Oportunidades Disfarçadas, tá bom? Um bom começo de dia com vocês. É uma delícia passar esses 15, 20 minutinhos aqui. Como sempre, toda opinião do que vocês querem que a gente faça aqui é muito bem-vinda. Para quem tá perguntando o que é esse Clube da Leitura, a gente vai sempre, juntamente, escolher um livro e daí a cada semana discutir um capítulo do livro,
tá bom? Estão falando que o livro está esgotado na Amazon. Eu imagino que na Cultura tenha, ou na Saraiva tenha, ou então possa baixar em outros lugares. O livro é brasileiro, tá bom? É de um publicitário brasileiro que fazia uma super coluna no Valor Econômico sobre como algumas empresas transformaram grandes crises em oportunidades. É bem legal. Ele fala da Sony, ele fala da Magazine Luiza, é super legal. Quais são meus horários de transmissão? Não tem horário certo. Eu sempre entro uma vez de manhã, uma vez à tarde, uma vez à noite. E se eu conseguir uma vez extra no dia com alguma coisa legal que aconteceu por acaso no dia. Tá bom? O livro da vez é Oportunidades Disfarçadas. Tá bom, gente? Lembrando mais uma vez, tourdabel.com.br, tourdabel.com.br, T-O-U-R, dabel.com.br. A gente vai passar na íntegra um documentário que eu fiz ao redor do Brasil ano passado, em todas as capitais. Então, nesse site, já tem quase 2.000 pessoas que se inscreveram. Nesse site você pode se inscrever para a transmissão que vai ser na sua capital, tá bom? Para quem tá pedindo dica aqui, dica de parceria de lançamento, tudo isso a gente tá anotando e vai fazer periscopes extras sobre isso, tá bom? É isso aí, gente. Beijão, beijão mesmo. Olha, a Bel me motivou a fazer um periscope sobre uma experiência de Londres, que visitei 21 países. Gente, no próprio grupo do Facebook, quando eu comento alguma coisa, tipo, eu comentei sobre... ontem a gente fez um periscope sobre 1 ano viajando o mundo, com R$3.000 por mês. Se você tem algo similar, fala lá que você vai fazer e eu posso dar um toque pra galera aqui, tá bom? É isso aí, vamos fazer um periscope que é a gente junto, que é a gente família, que não é eu falando pra vocês só. Eu não quero isso, o periscope é interação, é a gente junto, tá bom? Beijão pra todos vocês, uma boa quarta-feira, façam o dia render. Obrigada por terem começado o dia comigo. Um beijão pra vocês. Lembrando, entusiasmo, Deus dentro de si, motivação, seu motivo para ação. Galera que tá perguntando cadê a Lailoca gata, quero me casar com ela. Ela tá numa conferência, tá rolando Fórum E-Commerce Brasil hoje, ela tá lá aprendendo coisas para comércio online, tá bom? Beijão, gente. Bom dia para vocês, obrigada por tantos corações. Vamos com tudo. Tchau, tchau.